Bom, galera, pedi desculpa aí porque ontem eu não consegui postar a aula. Tô tendo que gravar de novo. O formato que eu filmei, pelo jeito, não ficou compatível com o YouTube, tá? Então a gente vai seguir aquele aspectos visuais da coluna vertebral, né, com algumas das principais patologias da coluna. É lógico que são várias, tá? Mas aí a gente segue dando uma ênfase maior àquilo que eu apenas comecei falando, né? Então, ó, esqueleto é um mecanismo de suporte de cargas e movimentos, e as alterações num segmento, as alterações num segmento geralmente vão causar alterações em outro, vão causar perturbações em outro. Então, aquele simples fato, se você pisa torto, você às vezes vai desalinhar sua coluna do lugar, ok? Então, a biomecânica da coluna, a principal função dela é suportar o peso, né? E transmiti-lo através das articulações do quadril. E aí a gente às vezes exagera nesse peso aí, sobrecarrega a coluna, sobrecarrega joelho, sobrecarrega tudo, né? Formada por 33 vértebras, colocadas umas sobre as outras no sentido longitudinal, são separadas por um disco, né, que a gente vai ver ali, um disco intervertebral que está entre uma vértebra e outra, né? Então ela é formada pelo conjunto de 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Coxígeas às vezes a gente considera de 2 a 4. Tem pessoas que vai ter menos vértebras coxígeas, que são aquele finalzinho lá da coluna do cox, né? Que às vezes ela tem uma fusão diferente esse finalzinho aqui, ó, tá? Então, essa é uma vista anterior, que a gente fala AP, no caso da radiologia aí, uma vista em perfil, que está fisiologicamente correta aqui, e uma vista em PA, que está com os processos espinhosos, vista PA seria póstero anterior, tá? Que está com os processos espinhosos visíveis aqui, que é aquele que a gente palpa aí nas costas, né? Então, ó, em AP e em PA, essa coluna tem que ser reta. Se ela entortar para um lado ou para o outro, a gente fala escoliose, né? Que seria aquela definição que eu já pedi na primeira aula. Curvatura lateral da coluna. E o lado que ela aponta, por exemplo, aqui está em PA. Se estiver apontando para cá, escoliose à direita. Se estiver apontando para lá, escoliose à esquerda. Sim? Virou em AP, está de frente para você, mesma coisa. Se apontar para cá, ó, esse cara está de frente. Então aqui é o lado esquerdo dele. Então a escoliose é a esquerda. Se apontar para lá, escoliose à direita. Em perfil, você vai ver as curvaturas fisiológicas da coluna, que alguns ficaram em dúvida. Então, ó, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacral. Alguns autores consideram que vai ter uma cifose craniana, né, que é aquela parte posterior da cabeça aqui ainda. E o que essas curvas estão associadas? Lordose a gente associa com movimentação. Então, a lombar você consegue fazer uma flexão e uma extensão maior, com uma leve inclinação e limitação muito limitadas, a gente vai ver. E a lordose cervical já dá um movimento maior. Então, a gente consegue girar o pescoço, né? Parcialmente. A cifose torácica, como a cifose sacral, e se quiser considerar uma cifose craniana, estão associadas à proteção, que seria dos órgãos genitais, dos órgãos torácicos, né, da parte vital nossa e do crânio, né? Então, essas curvas, eu vou perguntar, estão associadas a quê? Lordose, movimento, cifose, proteção. Coluna vertebral de um adulto, olha lá, possui 4 curvaturas. Lordose, cifose, né, torácica, lordose cervical, lordose lombar, cifose sacral. Voltando aqui, ó, quando a pessoa tem a lordose aumentada, essa curva para frente, como se estivesse empinando a bunda, a gente fala hiperlordose. Quando a pessoa tem a curva torácica aumentada, aquele corcundão de academia, de Notre Dame lá, vai ser hipercifótico. Se ficar reta, é hipo, que aí é menos, né? Então, hipocifose. A mesma coisa a lordose lombar, aquela pessoa que tem
menos massa glútea, né? Que a gente brinca que é o velho do remo que pegou. Então tem uma retificação aqui, hipolordose lombar, ok? Então, olha lá de novo, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose pélvica, né, ou sacral. Entre os corpos vertebrais existe um disco fibrocartilaginoso que absorve os aumentos de pressão. Então, esses discos eles são fibrocartilaginosos e com o passar dos anos, se a gente não cuidar, então, eles vão secando, eles vão piorando e vão se amassando, né? Então, ó, esses são os discos que a gente tem separando as vértebras da outra. Então, pensa comigo. Se você ganhar peso, ó, ele espreme aqui, esse disco sai para frente, sai para trás. Aqui atrás ele pinça um nervo, então ele vai te dar uma dor irradiada. Por exemplo, se ele cutucar um nervo da lombar, aonde esse nervo for lá na sua perna, ele vai doer. Então a gente fala lombociatalgia, que é aonde a dor vai levando a dor referida ou irradiada. Para frente aqui não vai ter tanto problema, mas começa a surgir os bicos de papagaio, que a gente fala osteófito, porque o disco gasta, começa a bater osso no osso, cresce um biquinho aqui, cresce um biquinho aqui. Se esse biquinho crescer para cá, vai cutucar o nervo, vai precisar de uma cirurgia para raspar esse canal aqui onde saem os pares de nervos, ok? Quantidade de movimentos é determinada principalmente pelas dimensões dos discos, né? Então, se o disco for secando, você vai ficando com a coluna mais dura. Enquanto que a direção do movimento é determinada primariamente pela orientação das facetas. Então, vamos lá. Essas são as facetas. Ó. Essa é uma vértebra torácica, né? Eu consigo ver pela fóvea aqui, né, das costelas, essa fóvea costal, onde insere as costelas. Tem um processo afunilado, processo espinhoso afunilado, e a vértebra vai estar, a faceta vai estar oblíqua. Então, aqui ela encaixa de uma forma que faz flexão, extensão, uma leve rotação e uma inclinação leve, ok? Por causa dessa disposição aqui, vocês vão entender melhor. Corpo da vértebra, aqui dentro passa a medula, né? Então, segue as 33, né? Vai ter um cadinho para cima, um cadinho para baixo aí, tá? Então, ó, essa é o que a gente fala de faceta articular, ó. Na região lombar, tá vendo que ela é em pé? Ela é mais em pé aqui, ó. Então, ela permite flexão e extensão. Você vai dobrar para frente, vai dobrar para trás. Se você ficar girando muito com a lombar, ela vai impactando. Por exemplo, você está dirigindo, vai pegar uma coisa no banco de trás do carro, você torce até a alma, né? A lombar não gosta disso, vai gerar um desgaste aqui. Então, na região lombar, as facetas situam-se na posição vertical, em pé, favorecem flexão, extensão e limitam a rotação e a flexão lateral. Então, você vai manter flexão e extensão na lombar, evitar torcer demais a região lombar. À medida que vai subindo, essas facetas vão se inclinando. Então, olha lá, ó. Na região torácica, as facetas são oblíquas, saem da posição vertical para a inclinação, permitindo flexão, extensão, inclinação lateral, ela já dá uma certa angulação, e uma leve rotação, ela aceita um leve girim, que é aquele movimento natural que a gente faz de carregar sacola. Tá vendo? Ela já está mais inclinada. Na lombar estava mais reta. Agora aqui ela já está mais inclinada. Ó. Olha o encaixe aqui das facetas. Ó. Então, se você olhar aqui, você já percebe o movimento que a torácica permite, que é dobrar para frente, dobrar para trás, girar um cadinho e fazer uma leve inclinação lateral. Aqui são as facetas vistas por cima aqui, ó, igual a gente viu aquela hora lá. E chegou na cervical, elas já deitam, já horizontalizam, então já ficou deitada as facetas, ó, já permite esse movimento de rotação, flexão, extensão e a rotação do pescoço, além da inclinação. Então, a vértebra lombar aqui, a vértebra cervical, olha a faceta dela é deitada, ó. A medula passa aqui, processo espinhoso bifurcado,
corpo da vértebra, de C3 a C6, ela é mais ou menos assim, com esse forame transversal. Dentro desse forame passam as artérias vertebrais, por isso que às vezes a gente mexe a cabeça, dá um zumbido no ouvido, alguma alteração até de pressão intracraniana, né? Então a gente tem que ter cuidado. E aí são as vértebras do pescoço colocadas entre si, as facetas deitadas aqui, ó. Você consegue ver que ela vai permitir um giro, né? Girar, dobrar para frente, dobrar para trás e uma inclinação lateral maior, que o pescoço tem movimento mais livre do que o restante da coluna, né? Aí começam as patologias. Ó. A osteoartrose da coluna. Então ela vai vir do desgaste das vértebras. Se você sobrecarregar a sua coluna, você começa a gastar os discos, você começa a ter ossos chocando no osso, né? Então, ó, caracterizado por processo degenerativo. Então, se é degenerativo, não tem inflamação, já passou do período inflamatório, ok? Aí eu vou pôr um VOF lá assim, a osteoartrose é um período inflamatório? Falso. Então, degenerativo, ou seja, tem cartilagem gastando, osso batendo no osso, não inflamatório, causado por sobrecarga articular. Ocorre em todas as articulações do corpo que forem mal usadas, joelho, né, dedos, coluna, principalmente pelo peso. Então, olha essa coluna aí como é que está judiada. Os discos aqui praticamente não existem mais, tá vendo? Olha que bicão de papagaio. Esse bico cresce por quê? Porque a gente tem ligamentos laterais, ligamentos anteriores, ligamentos posteriores. Então você pensa, esse ligamento fica puxando, fica o tempo todo sob tensão ali, fazendo tração, esse bico vai crescendo.